Olá, meus queridos alunos do nono ano. A nossa aula de hoje será sobre ondulatória. Certamente vocês já ouviram falar sobre ondas, e quando vocês ouvem falar sobre ondas, vocês associam aquelas ondas presentes nos mares, oceanos, ou aqueles surfistas, por exemplo, que vão pegar uma certa onda. Na nossa aula de hoje, nós vamos entender o conceito físico de onda, certo? Vamos lá, então. Para entendermos melhor essa relação de ondas, vamos fazer algumas práticas aqui, certo, gente? Vamos lá para a primeira pergunta dessa prática. O que ocorre na superfície de um líquido quando jogamos um corpo sobre ele? Por exemplo, se jogarmos uma pedra sobre a superfície da água, o que acontece? Vamos observar aqui na imagem. Olha só, esse determinado corpo foi jogado sobre a superfície da água, causando uma certa propagação. E essa propagação, essa perturbação que vai se propagar pela superfície da água, ela é chamada de onda, certo? Vamos ver aqui um outro exemplo a partir de uma outra prática. O que ocorre quando fazemos um rápido movimento com a mão para cima e para baixo em uma corda esticada, como na ilustração abaixo? Vamos observar aqui. Tentem responder o que vai acontecer aí com esses movimentos, tá? Olha só. O que houve aqui? Você notou que após o movimento brusco na ponta da corda, surge uma perturbação que se propaga ao longo da corda, primeira opção, ou segunda, surge uma perturbação localizada que não se propaga ao longo da corda. Nós vimos que houve uma perturbação nessa corda e que essa perturbação ela foi propagada. Então a resposta correta é a primeira opção, certo? Essa perturbação que vai se propagando por essa corda, ela é chamada de onda, é um tipo de onda. Vamos ver mais um exemplo. Olha só, gente. O que ocorre com uma bolinha sobre a corda quando uma onda se propaga por ela? Observe que agora na corda nós temos uma determinada bolinha. Eu quero que vocês observem o que acontece com ela quando há uma perturbação nessa corda. O que foi que aconteceu com essa corda, com essa bolinha? Primeiro, quando a onda se propaga pela corda, passa pela bolinha verde, o que acontece? Esta passa a se deslocar com ela na direção vertical, ou esta passa a acompanhá-la no seu deslocamento horizontal. A resposta correta é a seguinte: houve um movimento dessa bolinha, só que ela foi para baixo e para cima. Logo, houve um movimento na direção vertical, certo? A bolinha sofre um deslocamento para cima e para baixo. E para isso, ela não necessita de energia adicional ou ela deve receber uma certa quantidade de energia. Para que essa bolinha se deslocasse nesse movimento de para baixo e para cima, tem que ter uma determinada quantidade de energia, tá? Então, olha só, durante a passagem da onda, as partículas da corda não se movem ao longo da corda, movem-se apenas na direção vertical. Então, essas partículas elas sempre vão realizar esse movimento na direção vertical, elas não se movimentam ao longo da corda. Quem se desloca ao longo da corda será uma certa perturbação, e essa perturbação ela vai transportar energia. Então, essa onda, essa perturbação, ela não vai transportar matéria, mas vai transportar energia. Olha só, gente. Logo, nós podemos chegar à seguinte conclusão: que o conceito de ondas está ligado a vários fenômenos que ocorrem na natureza. Nós vimos, por exemplo, ondas que acontecem na superfície da água a partir de um objeto, e ondas que acontecem, por exemplo, em uma corda, mas podem acontecer em diversos fenômenos da natureza, em diversos tipos de matéria. As ondas estão relacionadas às perturbações que se propagam em um meio. Essas ondas, então, que se propagam em determinado meio, em determinado ponto, são chamadas de perturbações, são chamadas de ondas. Vamos entender os objetivos da nossa aula de hoje, então. O primeiro objetivo é definir e classificar ondas, conhecer os elementos de uma onda, conhecer os conceitos de período e frequência, saber a relação entre a velocidade de uma onda, seu período e sua frequência. E, por último, conhecer o espectro eletromagnético. Então, são esses os objetivos da nossa aula de hoje.
Vamos observar aqui nesses experimentos, gente, a partir dessas práticas, que uma determinada onda, ela não vai transmitir ou não vai transportar matéria. Olha só nesse primeiro experimento aqui, nessa primeira perturbação. Eu tenho uma determinada perturbação e essa bolinha, ela continuou no mesmo lugar. Ela se deslocou de forma vertical para cima e para baixo, mas ela não saiu desse lugar, certo? Não se deslocou na forma horizontal. Observem aqui nesse outro exemplo também, uma determinada corda, esse objeto, essa bolinha, continuou no mesmo local. Logo, nós podemos chegar à conclusão que essas ondas, elas não transportam matéria. Vamos identificar, gente, a diferença. Nós temos alguns termos entre a ondulatória, por exemplo, uma onda, trem de onda e pulso. São coisas diferentes. Vamos entender o que é cada um dos dois. Aqui nós temos dois exemplos de ondas mecânicas e que para que essas ondas mecânicas possam acontecer, tem que ter um meio material para que elas se propaguem. E aqui nós temos um exemplo de uma determinada corda. O que seria um pulso, então? Denomina-se pulso quando há apenas uma perturbação que se propagará pelo meio. Se eu tenho apenas uma perturbação, eu tenho um pulso. Se eu tenho várias perturbações, várias sequências, vários pulsos, eu tenho trem de ondas, ou também posso falar simplesmente de ondas. Vamos observar aqui no exemplo o pulso. Olha só, eu tenho apenas uma perturbação, então eu tenho um pulso. Quando eu tenho um conjunto de pulsos, vários pulsos, eu tenho as ondas, tá? Ou chamado também trem de ondas. Olha só, gente. Vamos observar aqui nesse outro experimento que essa onda ela é capaz de transportar energia. Olha só. A partir do movimento dessa corda, essas ondas que vão se propagar vão ser capazes de levantar esse anel aqui que está localizado nessa região. Observem só. No final desse movimento, esse pulso que aconteceu, esse pulso que aconteceu, é capaz de levantar esse anel. Para que esse anel seja levantado, é preciso que tenha acontecido um tipo de trabalho. Se aconteceu algum trabalho, nós sabemos que para que exista trabalho tem que ter energia. Logo, para que ocorresse o levantamento desse anel, foi necessária energia que foi transportada por meio dessa onda, que fez com que chegasse até esse anel realizando um determinado trabalho, que foi o movimento desse anel. Vamos entender agora a diferença entre ondas mecânicas e eletromagnéticas. Vamos para essa pergunta aqui. Analisando a natureza de todos os tipos de ondas, os cientistas perceberam que poderiam classificá-las em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Tá? Há uma diferença entre esses dois tipos de onda. As ondas mecânicas são ondas que precisam de um meio físico para se propagar, precisam de um meio. Já as ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio para se propagar. Elas podem se propagar em um determinado meio, mas não é obrigatório que exista um meio para que elas se propaguem. Vamos entender melhor a diferença de cada uma dessas duas. As ondas mecânicas. Vamos ver aqui dois exemplos, tá? De ondas mecânicas. Nós vamos ver uma onda mecânica a partir de uma mola e uma onda mecânica em uma corda. Para que ocorra essa onda mecânica, é necessário que tenha um meio, ou a mola ou a corda. Observem como isso acontece. Olha só, eu tenho uma determinada onda e ela vai acontecer a partir dessa mola. Então, é a mola, nesse caso aqui, é o meio por onde essa onda vai se propagar. Nesse outro exemplo abaixo, aqui nós vemos que a corda vai ser o meio para a propagação dessa onda. Então, nesses dois exemplos, nós temos ondas mecânicas. O que são ondas eletromagnéticas? Como nós vimos, são ondas que não necessitam de um meio para se propagar. Elas podem se propagar, por exemplo, no vácuo, que vai ser uma região onde não vai ter nenhuma
não vai ter matéria, não vai ter, por exemplo, atmosfera. E um exemplo de radiação, de ondas eletromagnéticas é justamente a radiação solar. A radiação solar, o Sol, ele vai emitir uma determinada quantidade de luz. E essa luz é um tipo de onda eletromagnética, que não vai necessitar de um meio para se propagar, certo? Essas ondas, elas podem ser classificadas em dois tipos. Vamos observar aqui a pergunta. Outro modo de classificar uma onda é analisando sua direção de propagação. Neste critério, elas podem ser classificadas em ondas transversais e ondas longitudinais, certo? Essa classificação da propagação ela é transversal e longitudinal. Existem outros tipos também de classificações, como, por exemplo, a classificação que ocorre na onda que ocorre na água também. Na onda que ocorre na água também. O que seria uma onda transversal? Observe com atenção o movimento dos pontos da mola que a seta vermelha ajudará a visualizar. Observe que aqui eu tenho uma onda transversal. E essa onda ela vai acontecer, olha só, gente, de forma vertical. Então, o movimento dessa onda vai ser vertical. Vamos entender melhor. Os pontos da mola se movem na direção e vibração em uma direção chamada de perpendicular à direção da onda e se propaga direção em propagações diferentes. Essa onda é determinada transversal. Observem que aqui nós temos um tipo de movimentação vertical. Então, essa movimentação é perpendicular ao eixo da onde essa onda foi originada. Quando nós falamos em onda longitudinal, já é um pouco diferente. Vamos observar aqui nesses pontos da mola para conseguir entender. Esses movimentos, eles já podem ocorrer de forma horizontal, tá? Observem aí que nós temos um outro tipo de movimento. E esse tipo de movimento que nós observamos aqui são as chamadas ondas longitudinais. Vamos entender, vamos conhecer agora os elementos de uma onda, tá? Vamos conhecer cada elemento de uma onda. As ondas elas apresentam determinadas cristas. O que são as cristas? São os pontos mais altos de uma onda, tá? Então esses pontos, cada ponto desse mais alto, mais elevado dessa onda é chamado de cristas. Já os vales ou depressões são os pontos mais baixos de uma onda, tá? Além desses fatores, nós temos também a chamada amplitude, que vai ser a distância de uma crista ou de um vale do eixo onde foi originada essa propagação. Observem aqui que nessa amplitude, por exemplo, é essa relação entre essa crista e esse eixo que houve a propagação, certo? Ou a distância entre esse vale e o eixo que houve a propagação. Essa é a amplitude. O comprimento de onda já é a menor distância entre dois pontos consecutivos e equivalentes de uma onda. Olha só, nós temos diversas distâncias aí. Então, nós temos, cada um desses aqui são pontos consecutivos de uma onda. Então, essa onda ela tem início nessa região, vai ter início em uma determinada região e vai finalizar em outra determinada região. Vamos falar agora, gente, sobre outros conceitos importantes relacionados à onda, começando sobre período. O que seria período, professor? Período é o menor intervalo de tempo necessário para que as características de um movimento se repitam. Nós vamos ver aqui três exemplos abaixo, vamos observar esses movimentos e responder algumas perguntas. Tá? Vamos lá. Vamos analisar o movimento de um pêndulo. Lembrando que o período é o menor tempo, é o tempo necessário, na verdade, para que essa característica se repita. Tá? Então, observem aí o movimento desse pêndulo. Observem que ele foi e voltou para o ponto inicial. Quando ele voltou ao ponto inicial, ele realizou um chamado período. E esse período levou quanto tempo? Analisando o movimento do pêndulo mostrado acima, temos que seu período
é igual a 4 segundos. O que significa isso, professor? Significa que esse pêndulo, para realizar esse movimento até retornar ao ponto inicial, levou 4 segundos. E esse tempo é chamado de período. Vamos ver um outro exemplo aqui. Um peso sobre a ação de uma mola. Vamos ver quanto tempo ele leva para realizar esse movimento e retornar esse movimento. Olha só. Analisando o movimento do peso sobre a ação da mola mostrado acima, temos que seu período é 2 segundos. Por que 2 segundos? Ele levou 2 segundos para realizar esse movimento completo para que ele voltasse a se repetir. Certo? Por último, para finalizar essa parte dos exemplos de explicação de período, vamos observar aqui a propagação de uma onda. Quanto tempo ela leva? Olha só. Para que essa propagação dessa onda fosse completa, uma determinada onda aqui, vamos observar o seguinte. Analisando o movimento da propagação da onda mostrado acima, temos que seu período é 0,5 segundos ou seu período é 1 segundo. Essa onda aqui, olha, para ela realizar todo esse movimento, demorou 1 segundo. Logo, o seu período é de 1 segundo. Podemos chegar à conclusão de que o período de uma onda é o intervalo de tempo gasto para percorrer um comprimento de uma onda, ou seja, o tempo de uma oscilação. Nesse caso aqui, olha, o tempo da oscilação dessa onda aqui é 1 segundo. Logo, o seu período vai ser também 1 segundo, certo? Vamos falar agora de frequência. Frequência já é um outro conceito e é diferente do período, tá? Vamos observar aqui novos experimentos, novos exemplos. Olha só, propagação da onda no exemplo 1. Vamos analisar e responder a pergunta. Analisando o movimento de propagação da onda 1, temos que o número de comprimentos da onda que passa pela bola a cada segundo é igual a 1 ou igual a 2. Durante 1 segundo, quantas oscilações foram possíveis observar? Apenas uma oscilação em 1 segundo. Logo, a frequência vai ser igual a 1. Vamos observar um outro exemplo aqui na propagação da onda 2. Observe agora que em 1 segundo houve duas propagações, olha, duas ondas em apenas em 1 segundo. Então, logo, a frequência dessa onda é igual a 2. Olha só, a frequência de uma onda é o número de comprimentos de onda que passam em um certo ponto durante a unidade de tempo. Ou seja, o número de oscilações que passam em um certo ponto durante a unidade de tempo. Observem que por esse ponto específico passaram-se duas ondas. Essas duas ondas passaram em apenas 1 segundo. Logo, a frequência é 1. Olha só, gente. Repare que o gerador da onda 1 produz uma onda em 1 segundo, o que nos mostra uma frequência de uma oscilação por segundo, ou seja, 1 Hz. Hz é a unidade de medida para frequência. Já o gerador da onda 2 produz duas ondas em apenas 1 segundo, o que nos mostra uma frequência de 2 oscilações por segundo, ou seja, 2 Hz. Vamos observar aqui mais outro experimento. Observe na simulação abaixo que a frequência de uma onda é a mesma da fonte que o gera. No exemplo, temos uma onda que é produzida numa corda por um corpo preso a uma mola. Nesse caso, desse corpo preso a uma mola, vai ser a fonte, e a frequência vai ser a mesma desse gerador. Vamos observar aqui. Olha só, a frequência desse gerador é 2 em 1 segundo, 2 movimentos em 1 segundo, da mesma forma que essa onda aqui, que foi gerada, é 2 movimentos em 1 segundo, certo? Olha só, outra afirmação também que nós podemos observar é que essa frequência ela não vai variar de acordo com o meio. Ou seja, nós temos um meio A e um meio B, são meios diferentes, então nós vamos ter frequências diferentes. Não,
essa frequência vai independer do meio onde ela se propaga. Vamos observar aqui nesse experimento. Observe que nós temos um meio A e um meio B. O que aconteceu? Ao entrar no meio 2, ocorreu a diminuição da velocidade dessa frequência, mas a quantidade de oscilações vai ser a mesma tanto em A quanto em B. Logo, nós podemos dizer que essa frequência ela não muda de acordo com a modificação do meio. Vamos aqui fazer uma relação entre período e frequência. Olha só, a tabela abaixo fornece o período de várias ondas. Encontre a frequência das mesmas para cada caso. Aqui, olha só, eu tenho 0,1 segundo, certo? De período. Logo, eu posso afirmar que a frequência relacionada a esse período vai ser 10. Eu tenho 10 oscilações em 1 segundo. Por quê? O período é 0,1 segundos. Agora aqui eu já tenho 0,5 segundos. Eu posso afirmar, então, que em 1 segundo podem acontecer 2 oscilações. Então, a frequência vai ser 2. Eu tenho o período igual a 1 segundo. Eu posso afirmar, então, que a frequência desse período vai ser 1. Aqui, olha, eu já tenho um período equivalente a 2 segundos. Eu posso afirmar, então, que em 2 segundos, que em 1 segundo, haverá 0,5 de oscilação. Vamos avaliar para ver se está correto? Muito bem, está correto. Vamos observar aqui que a frequência vezes o período. Nós temos aqui uma relação de 1 para cada um dessa relação. Vamos avaliar aqui. Olha só, o produto da frequência vezes o período corresponde a 1, certo? Vamos observar aqui de forma mais detalhada. Nós constatamos, então, que o produto, ou seja, a multiplicação da frequência e o período é sempre igual a 1, tá? Sempre que nós multiplicarmos, por exemplo, o período aqui deu 0,1 e multiplicarmos pela frequência que deu 10, sempre vai dar 1. Sempre a multiplicação entre frequência e período vai ser igual a 1. Logo, nós temos essa relação entre período e frequência, que pode ser dado por essas equações. Frequência é igual a 1 dividido sobre período, ou período é igual a 1 dividido sobre frequência. Ou seja, a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Nós podemos afirmar o seguinte, que a frequência é inversamente proporcional ao período, certo? Gente, vamos entender agora a fórmula da velocidade. A fórmula da velocidade, de forma geral, é velocidade igual a ΔS dividido sobre ΔT. Mas vamos ver uma fórmula mais simples, tá? Para a gente entender. Observe aqui que nesse experimento nós temos um certo comprimento de onda. Essa onda, comprimento de onda, é dado por esse símbolo aqui, gente, que o nome dele é lambda, tá? Então, olha só, a velocidade que nós vimos que é igual a ΔS dividido sobre ΔT é igual a comprimento de onda dividido sobre período, tá? Da mesma forma que a velocidade da velocidade é igual ao comprimento da onda vezes a frequência, tá? Então, nós podemos chegar às seguintes fórmulas para a velocidade. Velocidade é igual ao comprimento de onda dividido pelo período, ou velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Vamos aqui para um exemplo para a gente tentar colocar em prática essa fórmula. Olha só, nesse exemplo, vamos ver o comando. A figura representa a forma de uma corda, em um determinado instante, por onde se propaga uma onda. Sabendo que a velocidade desta onda é de 6 centímetros por segundo, determine A. O comprimento de onda. B. Frequência. Olha só, gente. Para a gente conseguir determinar o comprimento de onda, nós temos que analisar alguns detalhes. Nós temos aqui alguns dados. Por exemplo, sabemos que esses quadrados aqui eles têm um valor de 1 centímetro. E o comprimento de onda vai ser os pontos
entre essas duas ondas, tá? Os pontos respectivos entre essas duas ondas. Olha só. Como cada divisão do gráfico é de 1 centímetro, a distância entre duas cristas adjacentes, tá? Nesse caso aqui, o comprimento de onda vale... Olha só. Nesse comprimento de onda, daqui para cá, eu tenho 12 quadradinhos, sabendo que cada um desses quadradinhos equivale a 1 centímetro. Logo, o comprimento de onda é igual a 12 divisões vezes 1, que vai me dar o comprimento de onda, que nesse caso aqui é igual a 12 centímetros. Bem simples, basta saber a quantidade de quadradinhos entre esse comprimento de onda aqui, tá? Entre essas duas cristas adjacentes. AB. Para eu saber a velocidade, tá? Para eu saber a frequência, eu tenho que ter alguns dados, que no caso é a velocidade da onda, que é 6 centímetros por segundo, e a fórmula que envolve a frequência. A fórmula da velocidade que envolve a frequência é a velocidade igual a comprimento de onda vezes a frequência. Invertendo esses valores para a gente conseguir a fórmula, nós vamos passar o comprimento de onda para o outro lado. Como ele está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo. Então, nós temos a seguinte fórmula. Frequência é igual a velocidade dividido pelo comprimento da onda, que vai dar 6 sobre 12, igual a 0,5 Hz. Dessa forma, nós temos as seguintes respostas. O comprimento de onda é 12 centímetros e a frequência é 0,5 Hz. Vamos aqui, gente, para o sumário, para ver o resumo de que nós aprendemos na aula de hoje. O que nós aprendemos sobre ondas? Onda é uma perturbação que se propaga em um meio e que transmite energia sem transportar matéria. Outro ponto, as ondas se classificam quanto à sua natureza, mecânicas ou eletromagnéticas, e quanto à direção da vibração, se é transversal, longitudinais, ou nem transversais e nem longitudinais. As ondas eletromagnéticas se propagam na ausência de meio material e recebem vários nomes modificando a frequência e comprimento de onda. O período de uma onda corresponde ao tempo necessário para que ela se mova um comprimento de onda. Já a frequência de uma onda corresponde ao número de comprimentos de onda que passa em uma certa posição por unidade de tempo. E a velocidade de uma onda é o produto de sua frequência pelo seu comprimento de onda. Vamos responder aqui mais uma questão para nós finalizarmos a nossa aula. Assinale as alternativas corretas e depois clique no botão avaliar. Vamos aqui, gente. Na propagação de uma onda, há necessariamente transporte de matéria e energia. Nós sabemos que uma onda, quando ela se propaga, ela não transporta matéria, somente energia. As ondas exigem necessariamente a presença de um meio material para se propagarem. Não, sabemos que as ondas eletromagnéticas elas não precisam de um meio material para se propagar. A luz é uma onda eletromagnética, correto. A velocidade de uma onda é o produto de sua amplitude pelo seu período, errado. E o período é o inverso da frequência. Resposta correta. Olha só, muito bem. Quem remarcou essas opções acertaram, tá? Gente, era essa a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo. Qualquer dúvida, anotem, mandem mensagem para mim lá nos comentários do vídeo, tá? Ou no e-mail da escola, ou no grupo de WhatsApp, tá? Não esqueçam de olhar as atividades lá na descrição do vídeo, tá? Até mais, gente, e fiquem com Deus.